Olá, olha, eu quero começar dizendo que tive excelente retorno de pessoas que assistiram o episódio passado sobre o livro A Construção do Idiota, do Rubens Casara. É importante dizer qual é a editora que publicou esse livro, que é a Da Vinci, do Rio de Janeiro, e fiquei muito contente, muito feliz, o que me levou a uma demanda, vamos dizer assim, houve essa demanda de aprofundamento, de trazer um pouco mais. Um livro que tem muito o que acrescentar, o que traz muitas ferramentas para a gente se situar no nosso tempo, no cotidiano, no mundo contemporâneo, nas experiências existenciais, nas nossas relações, e relações enquanto dimensão política das nossas existências, no tempo, no momento, em lugares. Lugares que sejam funcionais, uma visão funcional da sociedade, e essa é um pilar importante para o capitalismo neoliberal, é fazer com que as existências sejam funcionais, funcionem na direção da realização do lucro, da acumulação de capital, e quer seja do ponto de vista simbólico, já que na introdução Casara nos lembra que somos sujeitos de consciência e de inconsciente, de racionalidade e de emoções, afetos. E ele nos lembra, bota num trinômio essa dimensão. Nós somos o sujeito a partir da concepção ou do entendimento do que a gente julga ser verdade, de uma visão de beleza e dos que pode ser considerado como bem. Então, é um trinômio interessante que leva ou que forja uma trama que constitui o indivíduo, né? E essa trama resulta em linguagem, em normas, regulações, valores e ideais também. Então, essa é uma premissa importante para que possamos entender como se dá o processo de construção ou de constituição desse sujeito. Esse processo de subjetivação como um conceito pilar desta obra do Casara, né? Para que possamos entender todo esse imaginário e o agir do capitalismo neoliberal, do pensamento neoliberal, das ações, da racionalidade neoliberal, por mais irracional que ela possa se constituir na perspectiva dos ganhos civilizatórios, do humanismo, da solidariedade, da cumplicidade, da responsabilidade, da dimensão coletiva, de cultura, de território, de reconhecimento, sempre numa direção, esse imaginário nos retira ou forja nessa nova maneira de construção desse sujeito neoliberal a ideia do egoísta, né? Do individual, do privado, do fragmentado, do sujeito fragmentado. Bem, feitas essas observações de premissas, né, da construção desse sujeito no processo de subjetivação que mude o paradigma humano, social, de visão de mundo, de estar no mundo, eu quero retomar ou relembrar esse tempo histórico que caracteriza o neoliberalismo, né? Nós já dissemos que é notável a valorização social da ignorância, né? É notável, é alimentada, é cultivada. A síntese, não é nem síntese analítica, é esse empobrecimento da compreensão, essa superficialidade compreensiva, narrativa, de raciocínios rápidos e fáceis, né? Isso empobrece naturalmente a nossa subjetividade, né? Eu costumo, nas minhas aulas com os alunos, quando trago texto, quando quero discutir, quando quero aprofundar a discussão, um curso de hermenêutica,
ou de entendimento mesmo para uma intervenção. E meus alunos no curso de Direito, né, de como pensar o direito como processo histórico, como ciência política, como uma ciência humana, eu peço a eles assim, reflita sobre isso. Aí faz, como assim, professora? O que é que a senhora quer mesmo? Eu digo, eu quero uma reflexão. Eu quero você. Eu quero você nesse texto. Né? Ah, não entendi. Eu disse, pois é. Primeiro, você está me dizendo que você não entende você? Essa é a forma mais difícil, é a gente compreender quem somos nós. Né? É dar conta dessa dimensão. E aí, eu digo, quero trazer aqui duas coisas. Com os alunos eu digo assim, pensar, hein? Nem pensar. Reflexão é pensamento. Né? Então eu brinco com eles e elas jogando isso, pensar, nem pensar, o incômodo que dá. Numa outra situação, eu vou dar exemplos para que a gente possa entender essa contemporaneidade, como é que ela se revela no nosso dia a dia, no nosso trabalho, entre nós, nas nossas conversas. Né? Eu cheguei numa turma incomodada que eu estava com a passividade, com a superficialidade, com a falta de demanda e curiosidade deles. Isso, cursos universitários. E aí, comecei a aula da seguinte maneira. Me diga um desejo seu. Comecei a pedir um desejo de cada um. Ah, professora, como assim? Eu disse um desejo seu? Ah, aí um mais assim, fez assim, eu quero ser útil à sociedade. Eu quero ser uma pessoa cujo trabalho seja útil para a sociedade. Aí, depois de todos, a grande maioria seguiu essa visão de utilidade da vida, ou na vida. Eu disse, pois é, útil é esse óculos que eu preciso usar para enxergar vocês, ou até para escutar vocês, porque eu sou bem míope. Então, essa mesa que eu trabalho, essa cadeira que estamos sentados, elas são úteis para o humano. Essa é uma visão de coisa. O humano sofre, é feliz, tem curiosidade, tem prazer, tem desprazer. Então, o humano vive. Aí um deles uma vez disse, vá dizer à minha mãe quando ela me chama de que você é um inútil. Eu disse, manda ela vir conversar comigo. Você responde como eu estou aqui refletindo com vocês. Que as cadeiras, as coisas que nós criamos intervindo no mundo, elas são úteis. Às vezes elas são inúteis, mas a criação humana de intervenção no mundo. Então, essa ideia de pensar, de refletir, e mais desafiador é um desejo. Um outro, mais velho, nesta turma virou e disse assim, eu tenho desejo de ser feliz. Ele era já uma pessoa, um homem, seus 28, 30 anos, enquanto que o que queria ser útil tinha 19 anos, né? Pouco tempo que tinha entrado na faculdade e tal. Quando este mais velho disse, eu tenho desejo de ser feliz, e estava começando uma universidade, o mais novo virou e disse assim, olha só, professora, o cara já com 30 anos está querendo ser feliz, não tem um projeto. Aí o mais velho fez assim, depois a gente vai conversar sobre isso. Encurtando, resultou no seguinte, numa saída da sala, eu vi os dois numa briga ensandecida, uma violência entre o desejo de ser feliz e o outro que queria ser útil. Mas é possível pensarmos que o que queria ser feliz poderia ter sido cobrado, ou ele se cobrava, também uma visão de utilidade, mas resistindo.
E o outro desqualificou o mais velho por ter a ambição de ser feliz. Eu fiz uma intervenção praticamente edipiana e eu chamei de o mais forte, o mais velho. Meu filho, o sistema quer isso de vocês. Ele parou, foi para a parede, ficou assustado. Eu acho que esse evento, essa minha experiência de professora, de educadora, de alguém que está prestando atenção ao mundo e a juventude, o trabalho de professor é de construção de futuro, né? É de pensar futuro, é de transcender a circunstância, a conjuntura, é de quem pensa ou quem tem a noção de tempo, de passado, de presente, de futuro e como o presente é carregado, né, desses outros tempos simultaneamente, do que já aconteceu ou do que eu quero levar ou não, do que eu questiono ou não no futuro. Então, essa premissa temporal e de lugar, ela precisa ser considerada, né, para que possamos fazer reflexões mais fundas, mais analíticas, menos apressadas, para que essa subjetividade não seja empobrecida. Isso está posto no trabalho do Casara, né? Porque essa é uma dimensão do simbólico, de elemento que constitui razão e emoção também, tá? Bem, um outro elemento é a reflexão agora. Pois é, essa ideia de refletir ou de pensar, nem pensar, ela é demonizada, né? Então, você pensa muito, minha mãe. Vó, você não para de pensar, você não se cansa de pensar? É algo que eu ouço com certa frequência, né? Então, que está posto aí é muito pensamento, é muita reflexão. Sempre o pensar a situação, a vida, as minhas dúvidas, né? Para entendê-las como minha nesse tempo, nossa, fazer perguntas, né? Tem nada mais criativo e dinâmico do que se interrogar, do que duvidar, né? Do que incerteza. Sempre acho importante trazer novamente Paulo Freire, incerteza como um único lugar de onde eu posso trabalhar novamente certezas provisórias, né? Então, essa matéria-prima necessária ao enfrentamento desse imaginário empobrecido neoliberal. Mas vamos trazer, eu acho que também é importante na construção de ideais ou de linguagem que orienta as nossas vidas e que a gente constitui uma subjetividade na gente. Eu vou trazer aqui, que eu levo também, estou trazendo as experiências de professora de hermenêutica, que é um elemento que é muito caro à linguagem, ao imaginário e ao agir capitalista. Eu posso dizer assim, olha, essa amizade não me interessa mais. Esse casamento não me interessa mais. Isso não é interessante para mim, não é interessante para a gente. Vamos pensar outra coisa que possa enriquecer, né, a nossa experiência. O conceito de interesse. Tem uma novela da comédia humana de Balzac, que o título é A Interdição. E em Balzac, nessa novela, eu encontro na literatura, né, de quem está pensando um tempo de mudança paradigmática, né, 1830 e 35, de que lugar da França, do declínio da aristocracia, né, da nobreza como segmento de dominação, de referência, de lugar de poder, para a formação de uma sociedade capitalista, burguesa, de negócios, de mercadoria, de produção de mercadoria. Nessa novela também, de uma forma sintética, a gente vê a figura, ele traz a figura de um juiz que vai julgar um caso de interdição, né? A esposa, uma condessa,
que pede a interdição do marido, que, segundo ela, estava dilapidando o patrimônio, né, dos filhos do casal. E esse juiz, o juiz Popinot, vai até a casa dela. Chega lá, encontra carruagens, palacetes em Paris, de 1830, 35, onde tinham ainda os grandes bailes, onde essa nova classe burguesa que está ascendendo quer ainda usufruir ou participar desta festa, desse espaço de elite. E ele vai visitar o barão, ele ouve as partes, né? E ele ouve as partes. E ele chega lá e encontra um barão preocupado e se ocupando em fazer justiça com uma senhora viúva que teve o seu patrimônio, as suas terras, os seus bens sequestrados ou roubados pelo pai deste barão. Ora, e o juiz entende que aquele homem tem como regulação idealizada, subjetivizada e de agir social a honra. Ele pensa em limpar o nome dos filhos dele pelo que o avô fez com aquela família daquela senhora, né? E neste conto, nessa novela de Balzac, de Honoré de Balzac, a gente pode ver o seguinte: ele nos mostra como honra, lealdade, palavra está sendo substituído por interesse. O que é o interesse? O que é interesse na língua, na nossa língua? Interesse, em termos de origem latina, é o lucro. Se a gente viajar, fizer uma viagem aqui na Argentina, a gente vai trocar a nossa moeda por outra e a casa de câmbio vai cobrar interesse, que é a parte que ele vai tirar para lucrar no negócio. Então, eu trago esse exemplo de algo que está posto nas nossas relações amorosas. Eu não tenho mais interesse nessa relação. Essa amizade não me interessa mais. Não é interessante isso. Isso cria um campo subjetivo de como a gente se situa na vida. Bem, eu acho que os exemplos eu trago para consubstanciar, consolidar essa beleza de nome que o Casara traz, que é a idiosubjetivação. Ele nomeia, ele transcende a qualidade, o adjetivo, para dar nome a essa estrutura de sujeito num novo paradigma neoliberal, na nossa linguagem, do nosso agir, que intervém ou que constrói sentido de verdade ou de beleza e de valores idealizados. Eu queria trazer um outro exemplo de como isso estabelece esse ideário, essa subjetivação, estabelece sujeição e dominação, que é essa a intenção e a questão posta nessas relações de poder neoliberal, na política neoliberal, nesse imaginário, na formação desses cientistas. Eu vou trazer um exemplo rápido que ele traz, que ele desenvolve isso brilhantemente, a ideia do patriarcado, do poder, né? Do poder do homem sobre entender sobre a mulher. Isso é secular, isso é milenar, né? Na civilização do Em Nome do Pai. Né? Religião deram sustentações a esse poder de dominação. Cientistas, por mais que saber dados, histórias, conhecimentos produzidos, mostram de que não se justifica a dominação e o poder
do homem sobre a mulher, né? Então, questiona-se métodos, mas ainda a cultura prevalece. Não que historicamente não sejamos diferentes, mas é diferente pensar a diferença para submissão e obediências e dependências. Bem, nesse contexto, a ignorância precisa ser incentivada. O egoísmo tem que ser exaltado. A história é importante que seja negada para o ideário neoliberal. É o fim da história, dizem os seus teóricos e estudiosos e filósofos do neoliberalismo. Negar a história, o fim da história. A sociedade coletivo, o declínio do homem público é desprezada, ou deve ser desprezada. A sociedade, o que é comunitário, tem que ser desprezado. O pensamento crítico, como eu disse, o pensar, nem pensar, tem que ser demonizado. Então, a idiosubjetivação vai permitir o surgimento desse novo sujeito. E aqui eu me reporto ao que ele diz. A incompreensão de si é uma importante fonte de incompreensão do outro. A pessoa que nega suas próprias carências e falhas tende a considerar intoleráveis as carências e as falhas alheias. Essa é uma passagem da obra de Casara. Como é que fica o campo normativo da regulação, né? Dos limites, se é que existem? Ele chega a dizer, a citar, que o marco normativo do neoliberalismo é, vale lembrar, a ilimitação, o que faz nascer uma espécie de vale-tudo. Ora, que coisa oportuna. Quando ele estava escrevendo isso, não estava reprisando a novela Vale Tudo. E como esta novela, como a Rede Globo, oportunamente trouxe um novo remake, uma nova versão, né, do Vale Tudo, na busca por lucro ou vantagens pessoais. E a personagem da Débora Bloch como central na novela, por sinal, uma atriz extraordinária. Ela encarna esse ideal, ela corporifica no personagem de Odete Reutemann, contemporâneo, toda essas ações, esse pensamento, essa linguagem, esse agir de que vale tudo se o meu interesse e se os meus negócios, o lucro pessoal e material me permitir. Então não tem limite. A norma não tem limite. Vale tudo. A idiosubjetivação aparece. Portanto, como efeito, é ao mesmo tempo como condição necessária para a construção da hegemonia e a manutenção do modo neoliberal de pensar e de agir. Então, como nós estamos vendo, esse livro é de uma riqueza extraordinária. E aqui eu vou colocar para vocês o seguinte: leiam o livro, para que vocês possam chegar, né, ao momento genial de conclusão, porque ele faz o diagnóstico, ele decodifica, ele nos presenteia com uma compreensão deste mundo de barbárie, né? Desse tempo de barbárie, onde a vida não vale nada, onde o pensar, a criatividade humana é relegada, é negada, é empobrecida. Mas ele, no seu último capítulo, nos dá uma direção do pensar, refletir e amar, para que a nossa subjetividade seja reabastecida de uma outra concepção de beleza, de ética e de ética de valorização da vida. Vejo vocês no nosso próximo episódio.